Bom dia, eu sou João Gabriel, sou médico residente do Serviço de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital das Clínicas da UFG. Vou apresentar a aula sobre alterações do volume do líquido amniótico, orientado pelo Dr. João Nino Franco. Esse é o roteiro da minha aula. Na introdução, eu gostaria de falar algumas coisas que já foram discutidas previamente sobre o sistema amniótico. Sempre bom lembrar que a dinâmica do líquido amniótico é fundamental para o crescimento, desenvolvimento e o bem-estar fetal. As principais funções são a homeostase térmica, a proteção contra traumas mecânicos e fenômenos compressivos do cordão, minimiza o gasto energético para movimentos fetais essenciais, o que corrobora para o desenvolvimento do sistema locomotor e respiratório. O líquido amniótico também contém hormônios, fatores de crescimento e enzimas que favorecem o crescimento e a diferenciação dos epitélios intestinal e pulmonar. Garante a homeostase fetal, além de ser um ambiente estéril favorável ao desenvolvimento do conceito. Cerca de 300 a 500 ml de líquido amniótico são trocados entre a mãe e o feto a cada hora, o que garante a rigidez fetal, o que é, aliás, favorecido pela rigidez fetal, saúde materna e a integridade da placenta e seus anexos. Então, esses três fatores têm que estar íntegros e funcionantes para ter uma adequada dinâmica de líquido amniótico. Relembrando um pouco da fisiologia do sistema amniótico, no início da gestação, o líquido amniótico ele é basicamente um ultrafiltrado do plasma materno. Da 10ª à 20ª semana, o líquido amniótico já passa a ser oriundo da difusão do líquido extracelular através da pele fetal, e ele é muito semelhante ao plasma fetal. E é sempre bom lembrar que entre a 17ª e a 20ª semana vai haver a cretização da pele fetal. O néfron fetal também, no final do primeiro trimestre, ele já mostra alguma capacidade excretora de água por meio de filtração glomerular. Então, a partir da 20ª semana, a gente tem como principal fonte do líquido amniótico a urina fetal e fluido pulmonar. Que, na maioria das vezes, o fluido pulmonar ele é deglutido antes de extravasar a cavidade oral. Isso em se tratando de produção. Com relação à reabsorção, a deglutição fetal é a principal via de remoção de líquido da cavidade amniótica, por volta de 500 ml por dia. Mas também há outras formas de reabsorção. A intramembranosa, que é associada à circulação fetal, é a reabsorção pelos vasos da face fetal da placenta, a pele do feto e o cordão umbilical. Tem um volume estimado de mais ou menos 400 ml por dia. E a reabsorção transmembranosa, que é mais associada à circulação materna, por via das aquaporinas, que estão presentes na descida e no endométrio. O volume estimado é de 10 ml por dia. Isso não foi demonstrado em humanos, mas é só uma ampliação dos estudos realizados em animais de laboratório. Sobre os mecanismos de reabsorção, sempre vou lembrar que no início da gestação, a deglutição tem uma menor influência no volume do líquido. O volume deglutido é bem menor com relação ao produzido, mas já próximo ao termo, o volume do líquido aparentemente é regulado já substancialmente pela deglutição. Então, vai fazer que a quantidade de líquido amniótico deglutida seja quase igual ao volume total. E é sempre importante ressaltar que a deglutição também tem expressiva contribuição para o crescimento e o desenvolvimento do sistema digestório. Ainda falando um pouco sobre fisiologia, eu trouxe esse normograma, que é demonstrado no ZUGAIB de 2016, que mostra a curva ascendente até por volta de 32 semanas, que tem um aumento gradual de líquido amniótico, atinge o máximo em 32 semanas e a partir de então pode ocorrer uma redução, vai ocorrendo uma redução até o termo. Sobre avaliação e diagnóstico, a gente precisa investigar o líquido amniótico. Como que a gente investiga o líquido amniótico? São utilizadas duas técnicas. A técnica por obtenção do Wheeler segundo Phelan, a gente faz o somatório do maior bolsão vertical do líquido amniótico dos 4 quadrantes. Os 4 quadrantes estão ilustrados aí na imagem ao lado. E a técnica de Manning, que é a identificação do maior bolsão fazendo a medida no eixo vertical.
Sempre bom lembrar que a gestante ela tem que ser avaliada em decúbito dorsal horizontal, a cavidade uterina vai ser dividida nesses 4 quadrantes, e utiliza a linha negra e a cicatriz umbilical como as referências para a determinação desses quadrantes. Uma coisa que já tem sido bem demonstrada na literatura é que a medida do ILA tende a superestimar o volume real em volumes menores de líquido amniótico e subestimar o volume real em volumes maiores de líquido amniótico. O que isso significa? Então, a medida do ILA tem uma maior sensibilidade para o diagnóstico de oligoâmino, mas tem um maior número de falso positivo. Isso aumenta, então, com o aumento do número de falso positivo, o número de intervenção, indução de parto, cesariana, e sem melhora nos resultados perinatais com relação à medida da maior bolsão vertical. Ou seja, a medida do maior bolsão vertical tem sido considerada atualmente a técnica recomendada no diagnóstico de oligoâmino. Ainda sobre usar a medida do maior bolsão para diagnóstico de oligoâmino, eu quis trazer uma recomendação da Sociedade Materno-Fetal de Medicina, que tem, na verdade, são 15 recomendações publicadas, e a 15ª é não fazer o uso da medida do ILA para fazer o diagnóstico de oligoâmino no terceiro trimestre. Pelo que eu já comentei, eu trouxe aqui na íntegra a recomendação e as referências que são utilizadas. A gente pode ver que são referências de peso. Agora, tratando sobre valores de referência na avaliação e diagnóstico de oligoâmino polidrama, as alterações do líquido amniótico, no índice de líquido amniótico, a gente tem como referência o normal de 5 a 24, no oligoâmino de 0 a 5 e o polidrama acima de 24 centímetros. Já na medida do maior bolsão vertical, eu trouxe essa distinção antes de 20 semanas e a partir de 21 semanas, correspondente à divisão que é feita pelo manual da Febrasgo. Antes de 20 semanas, normal entre 2 a 8, oligoâmino menor que 2 e polidrama acima de 8. E a partir de 21 semanas, normal entre 2 e 8, com esse valor 10, oligômeno menor que 2 e polidrama maior que 8, e com esse valor de 10. Esse valor de 10, como sendo o limite superior para a normalidade e o limite inferior para a polidramia, só é demonstrado em uma literatura, que é o manual da Febrasgo, e mais nenhuma referência é apresentada, então eu acho que ele não é um valor a ser considerado, então acaba que tanto antes das 20 semanas quanto a partir de 21 semanas, os valores coincidem. Agora, introduzindo especificamente as alterações de líquido amniótico, o polidrama é um aumento patológico do volume do líquido amniótico, o maior bolsão vertical maior que 8 centímetros e o ILA maior que 24, por definição. A incidência gira em torno de 0,4 a 1,9% das gestações. A suspeição diagnóstica vai ser pela discordância entre o AFU e o índice e a idade gestacional. O diagnóstico vai ser feito pela ultrassonografia obstétrica. E as principais complicações associadas ao polidrama são diretamente proporcionais à magnitude do aumento. Então, quanto maior o volume, mais complicações vão existir e mais graves, que são a dificuldade respiratória materna, roprema, trabalho de parto prematuro, o descolamento prematuro da placenta depois que há a ruptura das membranas, o parto prolongado com hipertonia, prolapso de cordão, hemorragias após a decapitação e a atonia uterina pós-parto. Falando ainda sobre classificação, o polidrama pode ser classificado em agudo, quando ocorre em poucos dias. Ele é mais frequente no segundo trimestre, antes da 24ª semana de gestação. E é um quadro mais grave, que leva a trabalho de parto prematuro e elevado índice de mortalidade perinatal. Já o crônico, que evolui ao longo de semanas, tem mais o diagnóstico realizado no terceiro trimestre de gestação e a evolução fetal é mais favorável. Aqui a gente tem também a classificação em leve, moderado e grave. Fazendo a divisão de avaliações pelo maior bolsão vertical, leve é de 8 a 11,9, moderado de 12 a 15,9 e grave maior que 16. E pelo ILA, de 24 a 29,9, moderado 30 a 34,9 e grave acima de 35.
Numa série de casos de mais de 90 mil gestações únicas, foi avaliado o índice de líquido amniótico e o maior bolsão vertical, e foi verificado que na polidramnia estavam presentes 66% de casos leves, 22% de moderados e 12% de casos graves. Sobre a etiopatogenia do polidrama, os mecanismos mais comuns estão associados à diminuição da reabsorção e ao aumento da produção, ou seja, diminuição da deglutição fetal e ao aumento da micção. 40% dos casos de polidrama são idiopáticos no pré-natal, mas desses 40% de casos idiopáticos, 25% recebem um diagnóstico de anormalidade pós-natal. As anomalias fetais, elas são associadas mais a uma polidramia grave, diabetes mellitus, gestação múltipla e outros fatores idiopáticos estão mais associados à polidramia leve. A diminuição da deglutição ela pode ser por conta de obstrução gastrointestinal primária, com atresia duodenal, esofágica ou intestinal superior, distúrbios neuromusculares, anencefalia, distrofia miotônica, ou obstrução secundária do trato gastrointestinal, rim displásico, unilateral maciço, grandes massas torácicas, hérnia diafragmática, a possibilidade de uma aneuploidia também. Sempre bom lembrar que a restrição de crescimento fetal associada à polidramnia é sugestiva de uma trissomia do 18. Outros marcadores ultrassonográficos da trissomia do 18 também vão estar presentes. Então, tem que ser feita essa avaliação mais acurada ultrassonográfica. O estado de alto débito cardíaco, que mais comum é a anemia fetal, é uma causa comum associada à polidramnia. A síndrome de transfusão feto-fetal também é uma causa associada à polidramnia. E uma que frequentemente a gente vê é o diabetes mellitus materno. De 8 a 25% das gestações cursam com polidramnia. Os mecanismos não estão bem esclarecidos entre o diabetes e o polidrama, mas se avenda-se que a hiperglicemia fetal levaria a poliúria, é a etiologia provável e mais apoiada atualmente. Aqui ao lado direito eu coloquei uma listagem e dividi algumas causas entre as causas fetais, maternas e placentárias e idiopática. Então, entre as causas fetais estão essas listadas aqui, maternas, diabetes, alloisomização, e as causas placentárias, a transfusão feto-fetal e o coroangioma. Na suspeita de polidrama, a gente tem que fazer a avaliação da etiologia para tomar a conduta, né? É feita uma anamnese detalhada, fazendo avaliação de doenças hereditárias, história pessoal e familiar de anemia hereditária também. Fazer análise de anomalias fetais. É sugerido também pela literatura a medida da velocidade sistólica da artéria cerebral. Quando for maior que 1,5, é recomendado fazer a investigação das causas imunes e não imunes de anemia fetal. O aconselho genético e estudos genéticos fetais, quando há uma anomalia genética detectada, e em todos os casos de polidrama grave. Fazer a triagem adequada para o diabetes mellitus materno, se a paciente não tiver feito. E a conduta, ela vai estar associada entre o controle de peso materno, o repouso relativo e dietas hipoproteicas. No segmento de polidrama nas gestações únicas, vai ser dividido entre etiologia identificável e idiopático. Quando tem um polidrama de etiologia identificável, daquelas que eu já falei, a etiologia específica que vai ditar a vigilância fetal e materna no pré-parto, tanto no pré-parto, o intraparto e o parto. Para as pacientes com polidrama grave, que causa falta de ar grave e o desconforto abdominal, é recomendada a realização de amniocentese descompressiva a fim de normalizar o volume do líquido amniótico. Já no polidrama idiopático, tem que ser feito um monitoramento fetal pré-parto. No polidrama leve a moderado, é sugerido que se faça o PBF a cada 1 a 2 semanas até 37 semanas e semanalmente depois de 37 semanas.
Já na polidramnia grave, o PBF tem que ser semanal, desde o diagnóstico até o parto. E é importante lembrar que, quanto às conclusões do PBF, quando ele apresenta scores limítrofes, 6, 8, os 2 pontos do volume amniótico, eles não são tranquilizadores, porque eles estão associados a uma alteração, que é a polidramnia, certo? O UpToDate, no manejo das pacientes com polidramnia, limita o tratamento do polidrama idiopático a gestações únicas com polidrama grave. Eu trouxe esse esquema aqui na íntegra, que é trazido pelo UpToDate, que recomenda que as pacientes assintomáticas ou com falta de ar leve, desconforto abdominal ou irritabilidade uterina, situações leves, razoavelmente toleráveis, sugere evitar a intervenção para reduzir o líquido amniótico e ser conduzido de forma expectante. Já para as pacientes com polidrama grave, que causa falta de ar significativa ou desconforto abdominal, é sugerida a redução do líquido amniótico por meio da amniocentese compressiva e também realizada um curso de betametasona pré-natal. Já nas pacientes menores de 32 semanas com polidrama grave e trabalho de parto prematuro, mas sem falta de ar significativo ou desconforto abdominal que justifica a redução do líquido amniótico, é sugerida a tocólise, o UpToDate sugere com indometacina, né? E também é fazer a administração da betametasona pré-natal, por conta do risco de parto prematuro. O UpToDate levanta essa questão da indometacina ter a vantagem adicional de possibilidade de reduzir o volume de líquido amniótico, mas também pode apresentar alguns efeitos indesejados que influenciam na mortalidade perinatal. Então, um período de parto para o polidrama leve a moderado, se for idiopático leve a moderado e PBF normal, 39 a 40 semanas. Idiopático grave, 37 semanas. Fazer a avaliação sempre da estática fetal por conta da grande mobilidade fetal no intraparto. A gente tem que sempre garantir que vai ser cefálico, né? Fazer a monitorização cardíaca contínua. A rotura de membrana, quando ela é espontânea, ela favorece a descompressão brusca. Aliás, acontece uma descompressão uterina brusca e tem o risco de prolapso de cordão. Então, é recomendado que seja feita a redução gradual profilática por via abdominal, a amniocentese, ou a transcervical. Só que a transcervical tem que ser feita com cuidado, por conta da possibilidade de haver uma ruptura abrupta e da lesão do feto. E não há uma contraindicação absoluta ao uso de ocitocina ou misoprostol. É demonstrado que aumenta o risco de hemorragia pós-parto relacionada à atonia uterina e pode aumentar o risco de embolia por líquido amniótico, mas não há uma contraindicação absoluta. Agora, tratando da redução do líquido amniótico, no caso do oligoamnion, ele é definido como uma diminuição patológica do volume do líquido, ou como sendo uma evolução vertical menor que 2 centímetros ou o ILA menor que 5 centímetros. Tem uma incidência que varia de 0,5 a 5,5 das gestações. A suspeita também é pela discordância do AFU e da idade gestacional. O diagnóstico é realizado pela ultrassonografia obstétrica, como eu já levantei, dar preferência à avaliação de maior bolsão. E apresenta um risco aumentado de morte fetal ou neonatal, por conta da causa subjacente ou sequela do volume reduzido. É importante lembrar também que em gestações múltiplas, o diâmetro do maior bolsão vertical menor que 2 também é usado como diagnóstico de oligoamnion. Sobre a etiopatogenia do oligoamnion, é importante lembrar que o volume amniótico normalmente diminui após o termo. Então, o oligoamnion pode desenvolver em gestações em curso. Mecanismos mais comuns associados à oligúria ou anúria fetal e a perda de líquido devido à rotura de membrana. Os casos idiopáticos eles podem ser causados por alterações na expressão de aquaporina 1 e 3 nas membranas fetais,
e na placenta, as aquaporinias que eu já havia citado. Os casos idiopáticos eles não sempre são bem esclarecidos, isso é uma possibilidade, no caso a alteração das aquaporinas, de etiologia. E as etiologias, a frequência das etiologias vai variar de acordo com a gravidade e com o trimestre gestacional. No primeiro trimestre, que é uma ocorrência mais rara e uma etiologia mais difícil estimativa, vai ter um desfecho ruim. Os desfechos perinatais são ruins. Já no segundo trimestre, eu tenho uma contribuição bem significativa, um aumento, na verdade, da contribuição da composição do líquido amniótico pela urina. Então, os distúrbios de trato gastrointestinal, tanto os intrínsecos quanto os obstrutivos, passam a ser uma causa importante. As infecções maternas por Storch também, e a roprema também, a roprema mais precoce. Já no terceiro trimestre, a roprema é o principal, sendo que de forma global é a principal causa de oligoâmino. A insuficiência uteroplacentária, que tem uma associação íntima com a evolução de um crescimento intrauterino, CIUR, e as infecções maternas por Storch também mantêm-se como causas importantes. Nessa tabela eu ilustro separadamente os compartimentos das causas de oligoâmino. As maternas, é um acometimento clínico ou obstétrico, que vai provavelmente estar associada à insuficiência uteroplacentária. Então, são as causas: síndrome hipertensiva, hipertensão crônica, vasculopatia ou colagenoses, as nefroplatias, as trombofilias, SAF, o uso de drogas como IECA e anti-inflamatórios não esteroidais. Entre as causas placentárias está o descolamento prematuro, a síndrome de transfusão feto-fetal, a trombose ou infarto placentário. Das causas de compartimento fetal, vai estar as cromossomopatias, anomalias congênitas, o CIUR, o óbito único na gestação gemelar, pós-datismo, uma gestação prolongada. A causa mais comum, que a gente sempre tem que pensar, roprema, infecção e as causas idiopáticas. Para avaliação da etiologia do oligoâmino, a gente tem que fazer uma anamnese bem detalhada, antecedentes pessoais e familiares de ocorrência de oligoâmino ou de outras doenças. A roprema sempre deve ser descartada, tem que ser dada importância para essa ocorrência. Fazer uma avaliação bem detalhada, especular, pH intravaginal com teste da fita, ou também o teste lençol, que é mais simplório, mas também contribui. Fazer a avaliação das medicações de uso, como as que eu já citei, anti-inflamatório, não esteroidal, que é de uso corriqueiro, às vezes os pacientes podem estar mantendo o uso. E a realização de uma ultrassonografia bem detalhada, realizando a biometria fetal adequado, uma ultrassonografia bem confiável, né? Uma anatomia possível, anomalia fetal, marcador de anaploidia, de CIUR, fazer a avaliação de anomalias placentárias. E, em destaque, a avaliação de rins, bexiga, o local de inserção do cordão umbilical e do seu número de vasos, e a avaliação do sexo, porque algumas anomalias de trato geniturinário, aliás, estão bastante associadas ao sexo masculino. O tratamento, de forma geral, realizar a hidratação materna. Aí tem uma discordância na literatura entre a via parenteral e a via oral. O Zugab ele traz como mais importante a via parenteral para o tratamento, mas a gente já tem estudos recentes, tem uma revisão sistemática, uma meta-análise de 2015, que avalia a eficácia entre a estratégia de hidratação endovenosa e via oral, e demonstrou que a via oral ela é mais eficaz em gestação com oligômino isolado e fazendo uso principalmente de soluções hipotônicas em detrimento das com líquidos isotônicos. Pode ser usado também o selante de tecido, como a cola de fibrina, esponja de gelatina, amniopet. A gente não tem muito contato com isso no nosso serviço. A realização de amnioinfusão no oligômino idiopático, precoce por conta da roprema e por conta de anomalias renais.
Também pode ser realizada a hidratação e uso da desmopressina. Sempre bom lembrar que a desmopressina, o DDAVP, aumenta a reabsorção de água por alteração ativação dos receptores V2, GDH, nos tubos renais. E também a derivação vésico-amniótica ou amnioporte. No caso, a visão derivação do feto para a cavidade amniótica. Nas intervenções em caso de oligômeno, sempre tem embaixo sobre o manejo expectante e antecipação do nascimento. É recomendado fazer a avaliação da vitalidade fetal primeiro do perfil biofísico fetal e da avaliação do Doppler de artéria umbilical. Tem um estudo que avaliou 130 gestantes que mostrou que o Doppler da artéria umbilical tem uma sensibilidade, especificidade e precisão de 196 e 98, respectivamente, por cento, para o diagnóstico de óbito perinatal. Isso fazendo a comparação com algumas medidas como o próprio oligômeno e o score de Apgar. O momento do parto ele vai ser ditado pela idade gestacional, mais os testes de avaliação da vitalidade fetal. Não só pelo aspecto e a presença do oligômeno. Eu quis trazer essa tabela que está presente no ZUGAIB sobre o índice do perfil biofísico fetal e a sua interpretação, que entre 8 e 10, um PBF entre 8 e 10 é normal, tem um baixo risco para hipoxemia crônica e aguda, né? Já um PBF 8 com oligômeno tem um baixo risco para hipoxemia, mas já fala a favor de uma provável hipoxemia crônica. Um PBF de 6 em 10 com ILA normal tem possivelmente uma hipoxemia aguda e um baixo risco para hipoxemia crônica. 6, 10 com oligômeno, provável hipoxemia crônica e aguda. Já um PBF com 4, 2 ou 0 é provavelmente uma hipoxemia crônica. Então, a gente pode ver que o oligômeno é um marcador de hipoxemia crônica. Então, na gestante com oligômeno, a gente vai fazer a avaliação de vitalidade fetal e o Doppler é importante para a detecção dessa hipóxia e de uma possível acidemia fetal, que vai evitar danos perinatais. A hipóxia e a acidemia fetal estão associados a grande mortalidade fetal perinatal. O processo de centralização, que é algo que a gente vai fazer a avaliação, é bom lembrar que ele é uma redistribuição do fluxo sanguíneo feto-placentário diante de qualquer alteração que vai cursar com a hipoxemia. Então, a hemodinâmica fetal vai se alterar, contribuindo para oxigenar o compartimento fetal 1 em detrimento do 2. O que é o compartimento fetal 1? Cérebro, coração e a suprarrenal. O compartimento fetal 2, que é o intestino, fígado, baço, pele, músculos e quem? Os rins. São os produtores da urina, que é o maior substância componente do líquido amniótico. A sequência, suficiência placentária, centralização e a falência miocárdica, que levam à acidemia fetal, é a história natural da hipóxia fetal. Esse slide eu trouxe na íntegra as tabelas que mostram o perfil hemodinâmico fetal, que a gente avalia, e a relação com o índice de líquido amniótico, a alteração de Doppler e a cardiotocografia. Na pré-centralização, a centralização inicial, né, a avaliação das artérias uterinas pode estar alterada ou no limite superior. Lembrando que as artérias uterinas elas fazem a avaliação do fluxo útero-placentário. O líquido amniótico vai se apresentar normal e a cardiotocografia normal. Já na centralização, no estágio 2, aliás, com a centralização normoxêmica, as artérias uterinas vão estar alteradas e as artérias umbilicais que vão denotar o fluxo útero-placentário, aliás, feto-placentário, perdão, elas vão estar no limite superior ou já normal.
o líquido ele pode se apresentar normal para diminuído e a cardiotocografia normal. Já no estágio 3, em franca centralização, eu já tenho as artérias uterinas alteradas, as artérias umbilicais elas vão se apresentar normais, com a resistência aumentada, levando a uma diminuição do líquido amniótico, um oligoâmino, e a cardiotocografia pode ser normal para não reativo. Fazendo a avaliação da artéria cerebral, ela vai ter um aumento da resistência, aliás, uma resistência diminuída, no caso de centralização. Então, ela vai estar com a resistência diminuída para manter o adequado fluxo no compartimento, na parte do compartimento 1. Já na centralização hipoxêmica, eu vou ter as artérias uterinas alteradas, as artérias umbilicais em diástole zero e a artéria cerebral anormal, com a resistência diminuída, mas assim, com o oligoâmino moderado ou acentuado e a cardiotocografia não reativa ou com desaceleração, com dip tardio. No manejo das gestantes com oligômeno, a intervenção nos casos do oligômeno, até 26 semanas de gestação, vai se fazer uma avaliação semanal com o Doppler de artéria umbilical, fazer a relação perfusão cérebro-placentária, com eventual avaliação do ducto venoso. Se o ducto venoso vier com onda ausente, é indicada a interrupção. De 27 a 31 semanas da gestação, tem que ser feita já uma reavaliação semanal também. E essa reavaliação, ela tem que ser reduzida progressivamente. Então, a frequência tem que ser cada vez menor. Nos casos de Doppler alterado. Então, o Doppler veio alterado de 27 a 31 semanas, eu sempre vou diminuir a frequência de avaliação. De forma geral, onda ausente de ducto venoso ou a presença de ducto venoso com IP entre 1 a 1,5 está associado a 50 a 75% de fetos com acidemia, aumentando o desfecho desfavorável perinatal. E, nesses casos, é recomendado o curso único de glucocorticoide com as 2 doses de 12 mg de dexa, intramuscular, 24 horas, pelo menos 24 horas antes da indicação da intervenção. Já de 32 a 34 semanas de gestação, a monitorização ela tem que ser no máximo semanal, com avaliação do Doppler de artéria umbilical e a relação perfusão cerebroplacentária. Em caso de centralização ou aumento progressivo da resistência da artéria umbilical, fazendo atestamento às vezes de uma diástole zero ou reversa, tem que ser feita a antecipação do nascimento. E também é sugerido o curso único de glicorticoide no mesmo esquema que eu já citei, 24 horas antes da indicação. Já após 34 semanas de gestação, a decisão da intervenção ela vai ser de acordo com a presença de centralização fetal e, eventualmente, do aumento da resistência da artéria umbilical. A partir de 34 semanas, os fetos eles já são menos resistentes ao meio intrauterino desfavorável. Então, se ele já está em sofrimento, já está em processo de centralização, ele não vai ter tanta resistência, ele não vai ser tão adequado àquele meio intrauterino. Então, a partir de 34 semanas, a gente já tem uma grande probabilidade de sobrevida neonatal, o que vai ditar a intervenção nesses casos, que eu já citei, vai ser a disponibilidade de leito do CTI neonatal. Finalizando a questão das intervenções nos casos de oligômeno, fica bem claro que não é uma questão de presença isolada do oligômeno, a questão de decisão de intervenção do parto. Sempre tem que ser feita a avaliação, então, materno-fetal, correto? A indicação absoluta de oligômeno apenas pela presença de oligômeno não é adequada, é iatrogênica. Nos casos de oligômeno, a gente tem bem descrito, definido na literatura, sobre a sequência Potter, que vai definir a aparência típica de um feto ou um recém-nascido que é exposto a um ILA baixo ou uma anidramnia. Isso é associado a uma doença renal.
essa anidramnia ou o líquido gravemente diminuído vai estar associado a uma hipoplasia pulmonar, deformação de membro, que é posicionamento alterado da mãozinha do pezinho, pés torcidos, a luxação de quadril e também as faces achatadas, que eu trouxe aqui para ilustrar. Uma aparência senil, aparência típica de pseudoepicanthus, o queixo recuado, a rotação posterior, as orelhinhas mais achatadas e o nariz achatado. Sempre bom lembrar que a hipoplasia, por que da hipoplasia pulmonar? Como eu já havia dito no início, o líquido amniótico ele é importante para a maturação pulmonar e que é uma coisa que é bem descrita é sobre a questão da presença da prolina, que é um aminoácido crítico no desenvolvimento do pulmão. A incidência é de 3 em 10 mil nascimentos e predominantemente no sexo masculino. A compressão externa do feto, a limitação do movimento fetal e a alteração na dinâmica do líquido pulmonar vai levar a essas alterações que eu supracitei. Pode ser observada também em bebês com rins normais que apresentam um vazamento mais prolongado do líquido amniótico, ou seja, tem uma perda de líquido amniótico ao longo da gestação, mas que raramente com restrição severa do crescimento fetal. Então, assim, a sequência Potter não é patognomônica de anomalia renal, mas assim, como a gente não vai se atentar à raridade, tem que ser feita sempre a avaliação renal acurada. A sequência Potter ela é classificada em tipo 1, quando associada à doença policística renal autossômica recessiva infantil, que tem uma frequência de 1 a 16 mil, tem a presença de rins com múltiplos cistos de 1 a 2 milímetros e alteração de função renal. Também pode estar associada a alterações hepáticas e pancreáticas, com alterações tanto císticos quanto fibróticos. No tipo 2, a doença displásica renal, vai ter uma alteração do parênquima e de cisto heterogêneo, e a agenesia renal completa, ou a ausência de um rim com o outro, com o rim solitário, apresentando malformação ou alteração funcional, também classificado no tipo 2. No tipo 3, a doença renal policística autossômica dominante, é dito como uma doença renal policística do adulto, mas também pode ocorrer na infância, na verdade na vida intrauterina, no caso, né? Que vai apresentar rins com múltiplos cistos, maior que 2 milímetros, alteração da função renal, e também associada a alterações císticas e fibróticas de outro órgão, fígado, baço, pâncreas, e também bem descrito a presença de alterações vasculares. Pode levar a alterações, hemorragia intracraniana, aneurisma abdominal. Já no tipo 4, é classificado como obstrução tardia, já depois do 70º, na verdade, dia pós-concepção, muito associado à válvula de uretra posterior, que leva a obstrução das vias urinárias, levando a hidronefrose ou displasia renal policística. Da sequência Potter é a forma mais branda. O artigo científico que eu trouxe hoje para a discussão é Oligomênio na gravidez complicada e não complicado, revisão sistemática e meta-análise, foi publicado em 2017 na revista de avaliação ultrassonográfica de gineco-obstétrica, foi publicado em 2017, né? O objetivo do artigo foi avaliar resultado adverso nas gestações únicas diagnosticadas com oligoâmino. Um dos objetivos também era ampliar uma meta-análise grande que foi feita em 1999 por Chalan, que analisava os resultados perinatais adversos e o oligoâmino, com uma revisão bibliográfica, utilizando uma revisão bibliográfica mais recente e mais abrangente do que a feita em 1999. A metodologia utilizada foi a pesquisa em bancos de dados eletrônicos via OVD, EBSCO, Web Science, Google Acadêmico e outros, entre 1980 a 2015, sendo incluídos os estudos prospectivos e retrospectivos como um grupo controle. Os critérios de inclusão foram os estudos em inglês, gestação única, pacientes que tinham fetos com anatomia fetal normal,
Não havia histórico de Roprem, então as membranas amnióticas estavam íntegras, e a classificação do oligoâmino realizada pelo ILA. Foi feita uma estratificação em 2 grupos, de acordo com o risco, alto risco, incluindo os estudos de oligômino com condições comórbidas, por exemplo, hipertensão, e baixo risco, que são os estudos de oligômino isolado. Então, dos artigos revisados, 9 eram de alto risco e 6 de baixo risco, né? O que inclui 8.067 pacientes de alto risco e 27.526 de baixo risco. De resultado obtido, fazendo a comparação com mulheres com ILA normal, as pacientes que tinham oligoâmino isolado e baixo risco apresentaram a taxa significativamente mais alta de ocorrência de aspiração de mecônio, parto cesáreo por sofrimento fetal e admissão na UTI NEO, ou CTI NEO, né? Já as pacientes com oligômino e comorbidades, elas eram mais propensas a ter um bebê com baixo peso ao nascer. Só que isso pode ser aventado por uma possibilidade de associação à condição de risco, não ao oligômino. E o resultado mais significativo para a nossa vivência, e eu acho que para contribuir para o nosso conhecimento, é que a questão que tanto as taxas de Apgar no 5º minuto, menor que 7, presença de líquido meconial e parto cesáreo por sofrimento fetal nas gestações de alto risco foram semelhantes aos de mulher com ILA normal. Então, as gestantes de alto risco, com oligômino, quando comparadas a de alto risco com o ILA normal, não apresentaram diferença nos índices avaliados. E uma coisa que o estudo levantou é que os dados foram insuficientes para analisar o risco de natimorto e da síndrome de desconforto respiratório, SDR. O estudo ele define quais os resultados adversos aumentados no oligômino na gravidez de baixo risco, mas ele não consegue fornecer dados suficientes para determinar um movimento ideal do parto. Ele conclui também que os oligômenos na gravidez complicada eles estão associados a um risco aumentado de um parto de um bebê PIG, mas isso pode ser confundido pela condição comórbida da gestante. Então, o oligômeno não é associado diretamente ser o fator causal do bebê PIG. E eu acho que a mensagem que o artigo se propõe a trazer é que na gestação de alto risco, o manejo ele tem que ser ditado pela condição comórbida e não pela presença de oligômino, como que foi apresentado nos resultados no slide anterior, correto? Muito obrigado pela atenção de todos. Essas são minhas referências bibliográficas.